O apertamento ou ranger dos dentes é chamado de bruxismo e é um transtorno que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 40% da população brasileira. Durante a pandemia, o bruxismo está se agravando por causa da ansiedade, do estresse, dessa situação toda. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a odontologista Patrícia Bertiges, que é especializada em tratar também de bruxismo, entre outras questões aí da odontologia. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao Cidadania, muito obrigada por participar aqui com a gente. Você estava me contando o que você percebeu, não só no seu consultório, como também conversando com colegas que estão aumentando os casos de bruxismo durante a pandemia, é isso? Sim, Roberta, está aumentando muito os casos de bruxismo, tanto em pacientes idosos quanto em adolescentes, que eram difíceis a gente encontrar. Então, geralmente, era raro a gente encontrar adolescentes com bruxismo. E está sendo muito constante na minha vida de consultório, meu e dos meus colegas de trabalho com quem a gente conversa, essa experiência de pacientes de 14 anos, 15, 16 anos, já sofrendo com bruxismo muito cedo, muito precocemente. Olha, isso é até interessante, me lembrou, uma vez me disseram, um dentista me disse que enquanto a criança é pequena, ainda está com os dentes de leite, que um certo ranger é natural, que isso não é considerado bruxismo? É isso mesmo? Isso, correto, sim. As crianças não têm dente, de repente começa a nascer os dentes, uma coisa nova, e também incomoda a questão quando está nascendo, dá aquela doída, né? Geralmente as crianças têm uma dorzinha, incomoda, então é involuntário, ele tem mesmo um ranger quando é criança, mas não é considerado bruxismo, tem que ser avaliado, né? Mas normalmente nos casos, depois a criança para sem precisar de intervenção. Então nesse caso assim, das crianças pequenas não é preocupante, é uma coisa natural, fisiológica mesmo, né? Mas sim, aí já, ao contrário, os adolescentes, como você falou, uma coisa que não era encontrado, não era comum e agora está ficando mais frequente. Sim, está ficando mais frequente. Eu venho observando, conversando com ele, com os pais, que está muito ligado à atenção sem estar em aula, tendo que estudar sozinho, se virar sozinho nos estudos, essas aulas online. Então, eu acredito que tem muito relação quanto a isso, ao estilo de vida modificado. E no início eles gostaram e agora estão tensos, são coisas diferentes, né, na vida proposta para eles, então está vindo muito recorrente ao meu consultório adolescentes com bruxismo, apresentando dores musculares, apresentando muita dor de cabeça e o apertar e o ranger dos dentes. E o próprio confinamento, né, por causa da pandemia, também deve estar agravando, porque uma das dicas que sempre se dá, né, assim, exercício físico para extravasar a energia, enquanto também as pessoas ficam presas, ainda mais, né, nos espaços pequenos, apartamentos, aí acaba que a energia sai toda no apertamento dos dentes, não é isso? Sim, com certeza. Quando todo paciente tem bruxismo, né, durante a consulta, eu gosto de frisar bastante para ele, você tem um hobby, qual vai ser o hobby, o que você gosta de fazer nas horas vagas, que é muito importante. O paciente com bruxismo ter uma válvula de escape mesmo, né, do estresse, então é muito importante uma atividade física associada ao tratamento. E agora na pandemia, clubes estavam fechados, em alguns lugares ainda estão, academia, natação, então fica um pouco complicado, por isso esse número está elevando essa situação desses adolescentes e adultos. Agora, e esse cálculo aí da OMS, né, 40% dos brasileiros têm bruxismo, só que você comentou aqui que muitos deles nem sabem, né? Sim, tem muitos pacientes que chegam queixando, tô com uma dor, não sei o que é, acha que é de dente, e a gente vai avaliar, não, é o bruxismo. A maioria dos pacientes, Roberta, a maioria mesmo dos pacientes não sabem que tem, não sabem nem o que é às vezes, tá? O que é o bruxismo, e quando a gente mostra, a gente conta e mostra para ele os sinais, né, e os sintomas do bruxismo, a gente começa a fazer o tratamento, mas a grande maioria
não sabe que tem. Está sofrendo com isso, achando que é uma dor de cabeça, uma dor na nuca, um tensionamento, e não sabe que é bruxismo. E não procura um dentista para poder, mesmo por não saber, né, quais são os sintomas e os sinais. Então, eles ficam achando que é uma dor de cabeça qualquer. Então, a dor de cabeça, então, é um dos principais indícios, né? Um sinal de alerta, assim, uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem, por quê, né? Em vez de ficar só tomando analgésico, vale a pena dar uma investigada, ir ao dentista, né? E chegando no dentista, existem sinais clínicos, assim, na boca? Tem alguma coisa que o dentista pode ver, ou até a própria pessoa talvez possa procurar em casa antes mesmo, para ver os sinais desse apertamento? Sim, tem sim. Qual que é o principal sinal que a gente observa? É o desgaste das cúspides, o desgaste dos dentes. Então, você vê que seu dente está um pouco desgastado, está sem uma pontinha, esse dente deveria estar com uma pontinha e não tem. Então, normalmente, 99% dos pacientes que têm o bruxismo têm o desgaste do esmalte do dente, das pontinhas do dente. Tanto o ranger quanto o apertar dá esse desgaste. O ranger, quem for o paciente bruxista que range os dentes, vai ter um desgaste maior. Mas quem também aperta também tem um desgaste dos dentes, e é muito claro isso clinicamente. Então a gente bate o olho, a gente já sabe que o paciente tem o bruxismo. E outros sinais também que é muito importante é a musculatura cansada da face. Você dorme, na hora que você acorda, você não descansei direito, parece que eu não estou dormindo direito, amanhecendo cansado, com a face pesada. Então, normalmente é um paciente bruxista que tem o bruxismo durante a noite. Então, sinais muito importantes: dor de cabeça, cansaço muscular, cansaço da face, e parece que não dormiu direito, e esse desgaste dos dentes, que a gente consegue observar bem claro. Agora, interessante, né? Você falou assim, né? Isso durante a noite, acordar cansada, e realmente a gente associa muito o bruxismo a uma coisa que acontece durante a noite, mas também é possível a pessoa apertar ou ranger durante o dia? Sim, e agora com a pandemia é o que a gente está observando, né? As pessoas estão rangendo ou apertando muito os dentes durante mesmo o seu trabalho, durante os estudos. Então é possível sim, tanto à noite quanto de dia pode acontecer o bruxismo. Não tem hora para acontecer, mas à noite é mais propício, os pacientes, o índice é maior à noite dormindo, mas de dia a maioria das pessoas também estão tendo a parafunção. Aí seria geralmente assim nos momentos de distração, você está concentrada no computador ou lendo, ou sei lá, pegando um ônibus, olhando pela janela, e sem perceber ela acaba também apertando ou rangendo, né? Fazendo aquela mesma coisa que ela faz quando está dormindo. Sim, antigamente a gente fazia uso da placa de bruxismo que a gente usa para o tratamento, o paciente somente dormir. Hoje já se sabe que não adianta a gente só dormir com a placa, nós temos que usar também durante, onde a gente vai observar, vamos ter que ver no nosso dia a dia onde que eu estou tendo esse bruxismo, quando eu estou tendo esse bruxismo, e a gente também fazer o uso durante esse período. Então conta pra gente dessa placa, como é essa placa? Assim, quase todo dentista tem algum tipo de placa que ele diz que é o melhor, existem vários tipos diferentes, é de acordo com o tipo de bruxismo da pessoa, conta pra gente como é que é. Sim, é uma placa mio-relaxante, ela basicamente tem dois tipos, a gente tem uma rígida, que é de acrílico, e a gente tem uma maleável, que é de silicone. Então, depende do tipo de bruxismo do paciente, depende da avaliação do dentista, para a gente ver qual que vai se encaixar melhor no tratamento do paciente. Então, nós pedimos para usar essa placa, o paciente observar o horário que ele faz esse apertamento e o ranger dos dentes, e sempre dormir com a placa. E durante o dia, se ele observar que ele também está tendo essa parafunção, fazer o uso durante o dia também, o máximo de tempo que ele puder, para relaxar essa musculatura. E aí como funciona então? A placa, ela relaxa a musculatura, ela faz uma desprogramação para a pessoa sair daquele piloto automático de ficar apertando, rangendo? Isso mesmo. Ela faz uma desprogramação e dá um relaxamento para o paciente imediato. Quando a gente coloca a placa, você já tem um relaxamento imediato.
Então, ele já se sente muito confortável com a placa. E esses tipos diferentes, digamos, a flexível, a rígida, seria assim para o paciente, um é o que range, o outro é o que aperta, ou quais são né, assim, as indicações para os tipos de placa? Então, vai muito de cada dentista, não tem uma regrinha não, que a placa rígida é para um tipo, a placa maleável para outro, não tem uma regra. Então vai muito de cada dentista avaliar e qual que ele acha que é melhor para cada tratamento. Não tem muita indicação quanto a isso não. Cada dentista gosta de trabalhar com uma maneira diferente, tá? Não tem muita regrinha não. Sim, cada um tem seu estilo, né? Inclusive, mesmo essa indicação, assim, de usar toda noite, eu já vi que alguns indicam, usa por um tempo, ou então usa em dias alternados, tenta ir se acostumando, ou tenta ver se você consegue mesmo se desprogramar. Esse tipo de orientação também varia de acordo com o trabalho do próprio profissional. Sim, do profissional e o caso de cada paciente, né? Tem pacientes que já descobrem, já estão com bruxismo muito avançado, então provavelmente vai ficar um bom tempo usando a plaquinha. Tem uns que estão no começo, igual é nessa pandemia, né? Que a gente consegue entrar já com o tratamento e depois, na hora que a gente voltar à rotina normal, nós esperamos que eles não tenham mais, né? E o bruxismo também, Roberta, ele está associado também, às vezes, a mordida não está certa do paciente, a oclusão não está correta. Então também a gente tem que avaliar isso. Por que está causando bruxismo? Nem sempre é o estresse, nem sempre é algum problema do meio, né, que estamos vivendo. Então normalmente pode ser também uma oclusão dente que não está ocluindo certo, não está mordendo certo. Vamos ter que entrar com uma ortodontia, né, com aparelho para fazer a correção. Ou então a falta de algum dente que está causando uma mordida errada. Então tem o bruxismo reversível também. A gente consegue reverter, ter a cura desse bruxismo se for com relação a isso. Algum dente faltando, a gente vai colocar esse dente, ou então uma mordida que está errada, algum dente que está um pouco girado. Então temos que avaliar assim, o porquê que o paciente está com bruxismo. É o estresse ou é algum problema dentário? A gente tem que observar bem isso. E aí, então, no caso do problema dentário, isso, se você corrigir, fizer um tratamento ortodôntico, ortopédico, fizer esses ajustes, aí pode conseguir acalmar, estabilizar, digamos assim, a mordida, a boca. Sim, com certeza. O paciente às vezes até não tem mais bruxismo. Então, o que estava causando ele era aquela mordida errada, era aquela falta de dente. Então, o paciente não tem mais. Ele estava temporariamente com bruxismo porque ele estava com um problema de articulação. Agora, e quais são os desdobramentos, as complicações que podem acontecer se a pessoa não cuidar do bruxismo? Então, um bruxismo severo, o que ele causa? Ele causa, além das dores de cabeça, além do cansaço muscular, ele causa o desgaste dos dentes. Então, o nosso dente é formado por esmalte, que é o que a gente vê quando a gente sorri do dente. Dentro desse esmalte, por dentro, a gente tem a dentina, né? E essa dentina exposta, como faz o desgaste, essa dentina vai ser exposta se estiver com um bruxismo severo. E essa dentina exposta, ela pode causar muitas dores e sensibilidades ao paciente e até vir a dar canal nesse dente por conta do bruxismo. E se o bruxismo for muito severo, os dentes começam a bambear, porque não aguentam essa pressão, né? Então o dente começa a bambear e do nada o dente pode soltar, você pode perder o dente por causa de um bruxismo. Porque o músculo, né, da mandíbula é um dos músculos mais fortes do corpo, né? Então a gente é o músculo mais forte do corpo. Todo o nosso estresse lá, a gente desconta lá tudo na gente mesmo, né? A gente vai contra o nosso próprio corpo, né? Sim, esse músculo é bem forte. Ele é bem forte e a gente tem outras coisas também que a gente pode fazer com essa musculatura, que de uns tempos para cá está sendo muito usado, que é o Botox, a toxina botulínica. Já faço aqui no meu consultório, a maioria dos dentistas já também usa toxina para fazer o relaxamento da musculatura, que é o que a toxina faz, ela relaxa a musculatura, então a gente associa muito a placa com a utilização da toxina botulínica também para ajudar nesse relaxamento muscular.
que aí relaxa para o músculo não ter mais tanta, não apertar com tanta força, né? Agora, e como funciona esse tratamento? Que eu já vi vários questionamentos, por exemplo, a pessoa, não quero fazer isso porque eu gosto muito de comer churrasco, eu não vou conseguir mastigar carne, isso é uma preocupação que procede ou não é bem assim? Como é que é? Não é bem assim. Esse relaxamento da musculatura, a gente não vai fazer um relaxamento muscular total, né? Nós vamos fazer em pontos específicos, usa toxina botulínica, para poder fazer um relaxamento que o paciente vai ter controle total da sua musculatura ainda. Não tem problema, isso não procede, tá? Ela vai continuar podendo mastigar todas as comidas, né? Não é que vai ficar sem força nenhuma, né? Só diminuir um pouco. Isso. Né? Agora isso também é só para os casos mais severos, ou não? Não, tem alguns casos também mais simples que a gente já faz e a toxina responde muito bem. Às vezes o paciente nem precisa de usar a placa de bruxismo. Então, tem alguns casos que a gente consegue resolver com a própria toxina. O problema da toxina é que de 6 em 6 meses a gente tem que estar fazendo novas aplicações. Então, alguns pacientes não querem fazer esse tratamento com a toxina por ter que vir constante ao consultório de 6 em 6 meses fazerem essas aplicações. Mas normalmente aqui no meu consultório eu uso a toxina junto com a placa. A gente associa os dois tratamentos para ter um melhor resultado. E a toxina, depois desses 6 meses, o apertamento, o bruxismo, volta com a mesma intensidade ou tem também algum aprendizado, alguma desprogramação que acontece por conta disso? Então, a toxina, quando ela age no músculo, ela age paralisando o músculo pelo certo tempo de que ela está inativa, né? Então, também ajuda a não voltar como era antes. Tá? A gente não tem nenhum estudo que a gente comprove que não vai voltar como era antes, mas o que a gente vê na nossa clínica é que não volta tão severamente como era antes. Não na primeira sessão, mas ao longo de algumas 3, 4 sessões, a gente já observa que quando o paciente fica sem o uso da toxina, o bruxismo não é tão intenso quanto no início. E quem realiza esse tipo de procedimento? Qualquer dentista, qualquer odontologista pode tratar do bruxismo ou precisa ter algum tipo de especialização, algum estudo específico? Roberta, a gente já sai da faculdade podendo fazer, tá? A gente tem total capacidade para poder fazer o atendimento de pacientes que têm bruxismo, mas eu me aprimorei muito depois que formei. Eu não saí da faculdade com segurança para tratar pacientes com bruxismo. Então, vai de cada um com consciência, né? Se você saiu da faculdade, sabendo o que fazer. Eu tive que fazer vários cursos para poder chegar nos meus tratamentos corretos, como eu faço hoje. Então, aí vai da experiência de cada um. Mas qualquer dentista formado tem capacidade, pode sim, pela lei, fazer e tratar esses pacientes. E inclusive, identificar, né, esses casos, por exemplo, dos pacientes que nem sabem que eles estão sofrendo disso, né, o dentista já pode dar essa dica, né? Agora, sim. E você, Patrícia, por que você se interessou em se aprofundar nesse estudo? Foi por conta mesmo da quantidade de casos que foram aparecendo? Sim, foi a quantidade de casos que foram aparecendo e, pelo incrível que pareça, eu sou um paciente que tem bruxismo. Então, isso me despertou na área, conhecimento, querendo saber mais. Então, isso vai me fazendo vontade, né, de querer saber sempre mais sobre o bruxismo para mim e para meus pacientes que começaram a aparecer muito. Depois que eu comecei, parece que depois que a gente começa a estudar, você vê em todo mundo mesmo, não deixa passar nenhum, né? Quando você vê o paciente, falou, esse aqui tem bruxismo. Então, acaba que você avalia melhor o paciente, né? Você consegue enxergar, assim, eu bato o olho, já sei que o paciente tem ou não tem bruxismo. Então, foi por isso, foi por eu ter que eu comecei a estudar bastante sobre, fazer cursos e proporcionar isso para meus pacientes também.
E você consegue se tratar a si mesma? Digamos assim, você faz a sua placa, mas assim, aplicar o Botox, aí você já precisa ter um assistente? Como é que é isso? Eu mesmo faço meu tratamento. Na frente do espelho, eu mesmo aplico minha toxina e faço minha placa. Eu mesmo consigo me auto-atender. Olha, que ótimo, né? Agora, o bruxismo, parece que já existem registros até da antiguidade, até de relatos de pessoas que já, né, rangiam os dentes, já sofriam com isso. Mas você acha que, assim, que a vida moderna, né, assim, mesmo antes da pandemia, estão aumentando os casos, esse nosso estilo de vida, né? As pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas e estão rangendo, apertando mais os dentes, sofrendo mais com bruxismo? Roberta, eu converso muito com outros dentistas e até mais velhos, e é o que eu sempre pergunto: e tinha essa quantidade de pessoas com bruxismo? Eu sempre questiono. E a maioria me fala: não tinha, não era assim. Então, eu cada vez mais acredito que realmente nosso estilo de vida está associado ao bruxismo, porque o aumento está sendo constante. Eu vejo na minha clínica, eu vejo na clínica o quanto que aparecia quando eu formei e quanto que aparece hoje de pacientes com esse relato, né, e com esses sintomas e sinais. Então, com certeza a nossa vida, o nosso estilo de vida, não temos tempo para muita coisa, nosso tempo todo corrido, leva sim a um nível de estresse e a gente descarrega na nossa musculatura facial. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguma coisa para tentar prevenir antes de chegar, né, na placa, no Botox, na medicação, para o próprio estilo de vida, né? Você até mencionou, né, atividade física, tentar relaxar. O que a gente pode fazer? Eu sempre converso com meus pacientes o seguinte: vamos tentar sempre ter uma válvula de escape, um hobby, alguma atividade física, alguma coisa, e não ficar tão estressado, porque o que a gente vê hoje são pessoas realmente que, quando tem o bruxismo, são pessoas com um nível de estresse um pouco maior, de responsabilidade um pouco maior. Então, pedir mesmo pra gente acalmar um pouco, ter tempo para tudo, não fazer nada correndo. Ter tempo ao tempo do nosso dia a dia. E procurar sempre, assim, aos primeiros sinais, né? Se sentir uma dorzinha de cabeça recorrente, sempre é bom perguntar ao dentista se tem algum indício, né? Sim, com certeza. Que desde quando a gente começa a tratar do início, principalmente os nossos dentes vão sentir muito menos. Se a gente descobrir no início, não vamos ter um desgaste, não vamos esperar ter um desgaste severo para poder fazer uma intervenção. Então, se começar algum sinal, se já sentir alguma coisa, é bom se procurar um dentista e já procurar saber se tem ou não para começar o tratamento precocemente. Tá certo. Patrícia Bertes, muito obrigada pela entrevista e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.